Fala aí, gente, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos ao Dicas do Lipe. Nesse vídeo da nossa sequência de probabilidade, a gente vai falar sobre o que são eventos equiprováveis. Eu já dei um spoilerzinho no vídeo anterior, mas agora a gente vai desenvolver um pouco melhor e eu vou te mostrar como é que isso pode favorecer, em certos momentos, a tua resolução de questão. Vamos lá. Já tem uma questão aqui na tela que pergunta o seguinte: qual a probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Essa pergunta especificamente foi da SpaceX. Honestamente, eu não lembro o ano não. 2013, talvez. É um pouco antiga. Mas ela traz uma ideia muito maneirinha dentro dela. Olha só. A resolução normal, tá? Resolução padrão, vou chamar aqui padrão, ok? É você fazer o quê? Tu calcula quantos casos são favoráveis, calcula qual é o total de casos, faz a divisão e você tem a probabilidade. Parabéns, você acertou a questão. Mas eu vou te mostrar que dá para ser ainda mais rápido, tá bom? A gente vai ter o seguinte, quando a gente pensa em todas as permutações, do 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabe que o total é você permutar todo mundo. Permutação de 5 é o 5 fatorial, né? Permutação de 5 elementos. 5 fatorial, é legal saber esse resultado de cabeça, dá 120. Até o 6 fatorial, pelo menos, o 7 não é difícil de saber também, é legal tu saber de cabeça, tá? Fica a dica. Pois bem, se a gente tem esse total aqui, o favorável seriam, na verdade, os anagramas, as permutações desses 5 algarismos, que são divisíveis por 2. Lembra comigo aí, aritmética básica. Ser divisível por 2 significa que o meu último dígito, o meu dígito das unidades, é múltiplo de 2. Então poderia ser 0, poderia ser 2, 4, 6 ou 8. Como aqui a gente só está trabalhando do 1 até o 5, só pode ser o 2 ou o 4. Então, peraí, a gente tem aqui um princípio multiplicativo. Os 4 primeiros dígitos, já que nem tem o 0 na história, isso não vai ser uma dor de cabeça pra gente, eles são indistintos entre um e outro. Tanto faz quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Vou botar aqui 4 primeiros, tá? Porque, na verdade, eu vou pegar todas as permutações, de qualquer forma. Então, dado que eu escolhi a unidade, e eu só tenho duas opções para escolhê-la, ou é o 2 ou é o 4, a gente vai ter 4 fatorial maneiras de organizar os 4 da frente. Porque o fato é que todo mundo vai ser utilizado. Eu não tenho que fazer uma combinação, eu não tenho que escolher um subgrupo. Eu só quero permutar todo mundo. Ele só me botou uma regra nessa permutação que o último dígito tem que ser par. Foi isso que ele fez. Pois bem, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar 24 vezes 2, que dá 48. Então, a nossa probabilidade seria o 48 dividido pelo 120, e isso vai dar, divide por 24, vai dar 2 sobre 5. Seria 40% a nossa probabilidade. Tanto faz botar na forma de fração, botar na forma decimal, 0,4, ou botar na forma percentual, que seria 40%. As questões usam todos esses casos aí amplamente, tá bem? A dica vai o seguinte: se formos capazes, né, se for possível, deixa eu já botar aqui do tamanho certinho, vamos ver se vai. Separar nossos eventos em grupos equiprováveis, e aí eu vou traduzir isso na questão, né? O que significa isso na questão? Equiprováveis. Se for possível separar nossos eventos em grupos equiprováveis, podemos poupar as contas. É exatamente isso, né? A dica é para isso, é para poupar a conta, tá? Não é, ah, meu Deus, só vou resolver se usar essa ideia. Na verdade, não. A gente acabou de resolver sem essa ideia, tá? Então, a resolução pela dica é o seguinte. Vê se você concorda comigo. Os grupos são grupos de eventos porque não chega a ser cada evento. Cada evento seriam uns 120 anagramas, né?
Cada evento é um anagrama diferente. São os resultados básicos possíveis, ok? Os grupos de números terminados em 1, 2, 3, 4 ou 5 são equiprováveis. Ah. Agora vamos explicar por que isso? Olha só, vê se tu concorda comigo. A gente fez a conta aqui do 4 fatorial vezes 2, colocando nas unidades a opção do 2, a opção do 4. Vamos olhar de maneira fixada. Tem os 5 dígitos ali. Se o último dígito for 1, tu não vai ter 4 fatorial números, 24 números, que terminam em 1? Se o último dígito for 2, tu também não vai ter 24. Se o último dígito for 3, se o último dígito for 4, se o último dígito for 5. Tu não acabou de montar daqueles nossos 120 anagramas, daqueles nossos 120 números. Tu não acabou de montar 5 grupos com 24 elementos em cada um? Concorda comigo? Então, pensa comigo. A probabilidade, são 5 grupos apenas. A probabilidade de você estar em um grupo específico é 1 sobre 5. Tu não precisa pensar em 24 sobre 120, não tem necessidade disso. São 5 grupos, todos eles são equiprováveis porque a quantidade de mini eventos, a gente chama isso de evento simples ou singular, ok? A quantidade de eventos singulares em cada um desses grupos é a mesma. Então você não precisa mais olhar para dentro do grupo, olha só para o grupo em si. Por quê? O grupo dos terminados em 2, todos eles são divisíveis por 2. O grupo dos terminados em 4, todos eles também são divisíveis por 2. Os terminados em 1, terminados em 3, terminados em 5, não são divisíveis por 2. Então, olha que maneiro. Vou botar aqui, ó. Portanto, o que antes a gente fez como 48 sobre 120, a gente pega direto, ó. 2 sobre 5. Vamos destacar, né? Por que 2 e por que 5? São dois grupos favoráveis. Como eu falei, eu não estou mais olhando para o anagrama, eu estou olhando para o grupo de anagramas. Grupo que foca no último dígito. Vai ter uma questão que eu poderia focar no primeiro dígito? Pode ter. Vai ter uma que eu poderia focar no segundo dígito? Por que não? Tá? Então, dois grupos favoráveis. Escrevi certo? Escrevi certo. 5 grupos no total. Tudo bem? O moral da história, então, é que terminar em 1, terminar em 2, terminar em 3, terminar em 4, terminar em 5, é tudo equiprovável. Então, tu não precisa nem pensar nos anagramas em si. É só tu pensar literalmente no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. De todos esses, tem 2 favoráveis de um total de 5. Acabou. A questão ficou boazinha, né? Muito rápido assim. Fica essa ideia para você. Dá uma ruminada nela, pensa um pouco nela, porque você consegue aplicar isso em outras questões. Maneiro? No próximo vídeo a gente vai falar sobre probabilidade geométrica. Estamos só aquecendo os motores. Vamos lá.